Vocês? Hoje teremos mais uma videoaula de língua portuguesa e falaremos sobre a variação linguística. Então, eu preparei para vocês aqui uma breve explicação sobre o que seria essa variação linguística antes de começarmos os exercícios, ok? Então, vamos lá. O que é essa variação linguística? Então, são diferentes tipos de linguagem que ocorre dependendo do nível social do falante, da idade, da cultura, da região em que mora, do tipo do suporte de um texto, do gênero textual, entre outros. Então, aqui, o que seria, resumindo, são modos diferentes de se falar, de se escrever uma língua, de acordo com o nível social da pessoa, né, do falante, ou seja, dependendo da idade que ela tem, dependendo da cultura dela, dependendo da região em que essa pessoa mora, certo? Então, são diferentes tipos de linguagem, de diferentes lugares e de diferentes pessoas, né? Culturas diferentes também, né? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho umas imagens que já vão falar por si, né? Sobre essa variação linguística. Então, todas as línguas do Brasil. Então, aqui nós temos o quê? O mapa do Brasil, certo? E aqui nós temos imagens de pessoas diferentes, com idades diferentes, de regiões diferentes e de culturas diferentes, certo? Então, a variação linguística é isso, é trabalhar diferentes modos de linguagem e de escrita de diferentes lugares, certo? Então aqui, temos aqui algumas imagens, que eu peguei. Em alguns lugares se falam bar, outras tchê, outras oxente, oxi, so, uai, abestalhado, guri, mano, oxente, né? Então, são linguagens de diferentes lugares. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui agora nos nossos exercícios, certo? Então, agora, vocês vão dar pause no vídeo, vão realizar os exercícios das páginas 31 até a 33. Daqui a pouco, vocês apertem aí o play e vamos fazer a correção desses exercícios, combinado? Então, vamos lá. Até, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, já fizeram os exercícios? Vamos corrigir, então? Então, vamos lá. Página 31, variação linguística. Leia o texto a seguir. Água. É como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Alex Gustavo, de 7 anos. Transparência que podemos tomar. Tatiana Ramírez, 7 anos. Líquido que não se pode beber. Do Nelson, de 7 anos. Então, aqui nós temos um pequeno texto, né? Que está falando sobre a água, certo? Então, vamos lá. Vamos responder os exercícios da página 32. 2. Qual é a principal finalidade desse texto? Então, vocês viram lá que nós temos a palavra água, certo? Que seria né? E as crianças, aquelas 3 crianças, deram 3 tipos de definições do que é a água para eles, certo? Então, aqui, qual é a principal finalidade desse texto? É explicar cientificamente o que é a água ou dar definições pessoais sobre a água? A segunda, né? É dar definições pessoais sobre a água. Foi o que as crianças fizeram. Elas definiram a água, certo? Para elas, a água significava aquilo, o que cada uma escreveu, certo? 3. Quem elaborou as definições que aparecem no texto? E qual é a idade desses autores? Então, quem elaborou as definições que aparecem no texto foram as crianças, né? O Alex,
a Tatiana e o Nelson, certo? E qual é a idade desses autores? Os 3 autores têm 7 anos, certo? Ok, pessoal? Então vamos lá. 4. Você concorda com todas as definições dadas pelas crianças? Explique sua opinião. Aqui já é pessoal. Cada um vai colocar se concorda ou se não concorda com a definição que as crianças deram sobre a água, certo? 5. Se essa informação não tivesse clara no texto, você saberia dizer a idade das pessoas que apresentaram essas definições? Converse com o professor e colegas e anote as suas conclusões. Então vamos lá. Se naquelas informações não tivesse a idade das crianças, nós saberíamos que aquilo lá seria uma definição de criança ou não? O que vocês acham? Aqui é uma resposta pessoal. Mas, se não tivesse aquela informação da idade daquelas crianças, né? Nós não saberíamos dizer, não é verdade? Então, mas aí eu quero que vocês coloquem a própria conclusão de vocês, tá bom? Quero que vocês falem o que vocês acham, tá bom? 6. Releia um trecho do verbete de enciclopédia. Então, vamos lá. É aquele trecho da água. Lembra que nós trabalhamos no verbete? Então, ó, água. Introdução. A água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistema de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. Então, depois de ler o trecho, nós vamos responder aqui. É possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam informações semelhantes, mas em uma linguagem diferente, ou totalmente diferentes, mas com uma linguagem muito parecida? Então, quem colocou semelhantes acertou, né? São palavras, são definições semelhantes ao verbete. Só que a linguagem que eles utilizaram acabaram sendo diferentes, certo? Próximo, página 33. Então, aqui, ó, nós temos uma breve explicação, ó. Tanto o verbete de enciclopédia quanto as definições dadas pelas crianças têm o mesmo objetivo: explicar o que é água. Nesse texto, pode-se perceber o uso de diferentes linguagens. Isso ocorre porque a língua varia dependendo do nível social do falante, da idade, da cultura, da região em que mora, do tipo de suporte do texto, do gênero textual e etc. Esse fenômeno é conhecido como variação linguística. Então, aqui também está falando informações, né? Do que eu já falei lá no começo da nossa aula, lembra da variação linguística? Então, é exatamente isso, são usos de diferentes linguagens, de diferentes regiões, né? De diferentes pessoas, idades, não é verdade? Então, isso que nós falamos é a variação linguística, certo? 7. Nesses textos, a variação linguística indica principalmente uma diferença de localização geográfica, idade ou nível social. Então, nos textos que nós trabalhamos, a variação linguística, ela indica uma diferença de idade, né? Por questão de que foram as crianças que deram aquelas definições, certo? Então, é idade, certo? 8. Leia a seguir como Javier, né?
Naranjo teve a ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras. Então, faltando pouco para terminar a aula, tive a ideia de pedir às crianças que escrevessem em seu caderno o que era uma criança para elas. Luiz Gabriel Meza, de 7 anos, escreveu: uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, joga bola, pode brincar e ir ao circo. Surpreendeu-me a síntese que ele havia feito, a beleza das palavras quando se casam dessa maneira e a construção tão sábia e simples. Então ali, pessoal, o Javier, Naranjo, ele teve a ideia de fazer um livro com explicações dos seus alunos davam com certas palavras. Então aqui ele falou que, faltando pouco para acabar a aula, ele deu a ideia das crianças escrever no caderno o que era uma criança para elas. E esse aluno, Gabriel, especificou que uma criança para ele era um amigo que tinha um cabelo curtinho, que jogava bola, que podia brincar e ir ao circo, certo? Então aqui embaixo nós temos a seguinte questão: qual é a sua opinião sobre a definição de Luiz Gabriel Meza? Converse sobre isso com seus colegas e o professor e anote a conclusão da turma e o que acharam. Eu vou deixar essa questão pessoal para vocês responderem. Por quê? Porque aqui ele quer colocar assim: o que vocês acham sobre a opinião sobre o Gabriel? Uma criança, para o Gabriel, é aquela definição que está ali no texto. Mas vocês concordam com essa definição dele? Vocês acham que uma criança é realmente isso? Então eu quero que vocês expliquem com as suas palavras o que vocês acharam sobre a definição do que é uma criança que o Gabriel escreveu, certo? Próximo, B. Agora é sua vez de surpreender o professor. Escolha uma das palavras do quadro e escreva na página seguinte uma definição poética para ela. Então aqui, pessoal, vocês vão escolher uma dessas palavrinhas aqui, certo? Vocês viram que o Gabriel, como o Gabriel definiu o que era uma criança para ele? Então ele definiu que uma criança é um amigo que tem um cabelo curtinho, que joga bola, que pode brincar e ir ao circo, certo? E aqui eu quero que vocês definam para mim também uma dessas palavras. Então aqui vocês podem escolher chuva, mar, cachoeira e ondas. E lá na próxima página nós temos essas linhas, certo? Então vocês vão escolher uma dessas palavras e vão definir com as palavras de vocês o que vocês acham que é a chuva para vocês. O que vocês acham que é o mar para vocês. Ou o que vocês acham que é uma cachoeira para vocês. Ou ondas. O que seriam ondas para vocês, certo? Então vocês vão escolher apenas uma palavra e vão definir uma dessas palavras, a palavra que vocês escolheram no caso, o que seria essa palavra para você, certo? Então é isso, pessoal. Terminamos mais uma correção. Então nos encontraremos na nossa próxima aula. Combinado? Fiquem em casa. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.